Infantil. Boa tarde, então vamos começar. A gente já está uns 5 minutinhos atrasado. Eu acho que assim, não tem como eu começar essa conversa aqui sem antes agradecer todo mundo, né? A gente pegou gente de cada canto e agradecer mesmo, assim, de coração. Todo mundo que eu botei o convite já aceitou logo de imediato, né? Então, assim, essa mesa aqui ela foi pensada considerando, né, o espaço de escolarização. Ele talvez é o mais importante ou um dos mais importantes para o desenvolvimento da criança, né? E foi pensando assim que a gente trouxe essa reflexão para inserção, visibilidade, acolhimento, respeito, né, das nossas estudantes, dos nossos estudantes transexuais, travestis e transgênero. E aí o nosso pensamento maior é para além dessa mesa aqui, né? É como se fosse a gente pensar numa missão que a gente possa dar cada vez mais voz e espaço para essas crianças, né, para que a gente possa ouvir quais as percepções dela dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Né? E aí, para a gente começar, já começando, eu queria convidar a Tamires para fazer uma contribuição para a gente. A Tamires é mãe de uma criança trans maravilhosa, que eu tive o prazer de aprender muito com ela, se tornou uma grande amiga, uma referência, uma inspiração. Eu sou fã mesmo, eu não nego. Tamires, 10 minutinhos. Boa noite, todo mundo. Eu sou Tamires Nunes, eu sou mãe da Agatha, ela é uma menina trans de 6 anos e ela transicionou aos 4. E eu digo que tem sido uma jornada de muitas descobertas, mas também de muitas dores, de muitas fragilidades. Não é fácil a gente se descobrir mãe de trans, a gente não aprende essa maternidade, a gente não aprende a amar sem condições, porque quando a gente tem um filho trans, a gente tem que exercer o amor incondicional. Porque as nossas expectativas todas, elas caem. E nós, humanos, a gente exerce aquele amor com condição, né? Eu te amo porque você atende às minhas expectativas, ou eu te amo porque você me agrada de tal forma. E quando a gente tem o filho trans, a gente tem que exercer o amor de forma... Peraí que caiu minha máscara. De forma incondicional. De forma incondicional. De forma que a gente não tenha limitação para esse amor. Né? Porque as nossas expectativas não vão ser atendidas. E é muito difícil, não é fácil. E aí os lugares que a gente tenta buscar acolhimento, os lugares que a gente tenta buscar proteção, são lugares que acabam muitas vezes nos oprimindo, lugares que acabam nos rechaçando, nos intitulando como famílias disfuncionais, como maternidades deslegitimizadas, né? Então, a gente precisa falar da criança trans, a gente precisa falar de onde ela está. Cadê ela que eu não enxerguei? Eu tive uma reunião com o pessoal da Vara de Infância do Paraná e o juiz virou para mim e falou assim, cadê essas crianças que eu nunca vi? Elas nunca chegaram aqui para mim, no meu gabinete. E eu falei assim, elas estão sendo oprimidas pelo sistema. Elas estão escondidas, oprimidas, negligenciadas e marginalizadas por todo um sistema que não permite elas chegarem aqui até a Vossa Excelência. E é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de escola para criança trans, eu, como mãe, eu nunca fico em paz. Eu não sei se vai ter algum dia que a minha criança vá para a escola e eu fique em paz. E eu possa desligar o meu celular possa acabar a bateria, ou eu possa entrar numa área em que meu celular não pegue, porque isso não existe hoje. Se a minha filha está na escola e o meu celular não pega, eu vou sair da onde eu estou. Porque eu tenho aquela sensação de alerta de que qualquer minuto, qualquer segundo, alguma coisa pode acontecer. De qualquer minuto, qualquer segundo, a chave da proteção não vai protegê-la. E aquelas pessoas que estão lá vão vulnerabilizar, vão ter atos de preconceito e exposição contra a minha filha. Então a gente precisa pensar. A gente precisa refletir aonde estão as crianças e por que eu não enxergo elas? Aonde estão esses adolescentes e por que eles não chegam até mim? Por que eu não consigo efetivamente exercer a proteção deles? Aonde eles estão? E muitas vezes nós temos que nos perguntar, se eles chegarem para mim hoje, eu estou preparado? Se chegar hoje uma mãe para mim de uma criança de 3 anos e falar, olha, eu acho que eu tenho uma criança trans, eu estou preparado? Eu, enquanto psicólogo, eu, enquanto professor, eu, enquanto pessoa, eu estou preparado para acolher sem preconceito essa mãe, essa criança, essa família, esse adolescente? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer. Aonde eles estão e por que eles não chegam até mim? E se eles chegarem,
eu estaria preparado para recebê-los? Com dignidade, com afeto, com acolhimento, com respeito? E eu vou dizer para vocês que, lamentavelmente, eu sofro muito em dizer isso, mas a minha resposta é não. Ninguém aqui está preparado. Nem eu, nem nenhum de vocês, nem a gente não está preparado. A gente não foi preparado para isso. Nem nas nossas formações, nem nas nossas relações pessoais. Não tem. A gente não fala, a gente esconde, porque é um assunto espinhoso demais, é um assunto delicado demais, que gera muito impacto, que gera muito desconforto, então eu deixo ele ali, quietinho, embaixo do tapete. Só que aí ele explode um dia, né? Aí vem um suicídio, aí vem uma agressão, e aí quando ele explode, ninguém quer segurar também. A gente precisa fazer um trabalho preventivo. E eu não canso de falar que a gente só vai conseguir proteger a população adulta trans, para que ela chegue na sua vida adulta menos marginalizada, menos violentada, e com seus direitos fundamentais protegidos, se a gente acolher essa infância, essa adolescência. Se a gente olhar para aquele indivíduo enquanto criança, adolescente, e até a sua vida adulta garantir os seus direitos fundamentais preservados. Então, o que eu deixo de recado hoje, e que eu gostaria que todo mundo soubesse, a mãe da criança trans é uma mãe desesperada. A mãe da criança trans é uma mãe que ela tem medo todos os dias. Não tem um dia, desde que eu entendi que a minha filha é trans, que eu não tenha medo dela morrer. Que eu não tenha medo dela ser espancada, dela ser violentada sexualmente, de alguém denunciar a gente para o conselho tutelar e eu perder a tutela dela. Não tem um dia na minha vida que eu viva sem medo. Então, a mãe da criança trans, a mãe do adolescente trans, a mãe do adulto trans é uma mãe que teme. Ela teme uma coisa que ela não devia estar temendo. E aí a gente se pergunta, aonde está essa mãe que eu não vi ela? Onde está essa criança? E o que eu faria com ela hoje? Eu acho que esse é o recado principal que eu gostaria de falar aqui para vocês, porque eu sou uma mãe desesperada. Eu sou uma mãe com medo. Muita gente vê o meu trabalho, eu tô trabalhando, estou à frente de um grupo poderosíssimo e potente que são essas mães. E mesmo à frente delas, e mesmo sabendo que tem pessoas como o Vinícius, como a Fernanda, o Ernesto, que me apoiam e que estão junto comigo nessa luta, o meu medo não vai embora, porque eles ainda são a minoria. E eu continuo sendo uma mãe desesperada. Eu continuo tendo medo, porque eu continuo tendo uma filha trans. Obrigado, Tamires. Sempre emocionante sempre te ouvir, né? Eu acho que contribui muito para o nosso debate. Eu vou deixar para a gente, se caso você tiver que sair, fique à vontade. A Tamires está no meio, tomando posse na vice-presidência, né, Tamires? Mais trabalho, mais desafio, mas acho que a luta nossa ela é diária, né? Que você possa sempre ter muita força para poder continuar lutando. Você luta daí, a gente luta daqui, a hora a gente pega a mão e se der medo, a gente vai com medo mesmo, tá bom? Fernanda, obrigado pelo convite, por ter aceito. Fernanda Bonato é psicóloga, trabalha com criança e adolescente trans também. E eu queria que você trouxesse sua contribuição para a gente, por favor. Então, boa tarde a todas, a todos e todes. É um prazer estar aqui hoje, conversando com vocês, e eu queria começar agradecendo, na verdade, o colóquio por ter aberto a possibilidade de a gente ter uma mesa sobre crianças trans e o ensino educacional, porque essa é uma situação inédita para mim, em que a gente possa discutir isso dentro do sistema educacional, né, brasileiro. Ainda mais em meio a um governo, não sei como nomear isso, é inominável, né? Não tem nome. Ainda mais na situação de governo que a gente está tendo hoje, né? E em que a gente está perdendo direitos, está sendo privado, né? Acho que até da própria possibilidade de existência mesmo, né? Então eu acho que é importante parabenizar uma organização que enfrenta, né, essas situações governamentais que a gente está tendo e que abrem essa possibilidade. Como o Vinícius falou, então, eu sou psicóloga, estou fazendo doutorado na Federal em psicologia, eu sou sexóloga também,
E atualmente eu estou na coordenação da SBRASH, aqui do Paraná, da Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana, e eu estou junto com a Tamires na coordenação de proteção e acolhimento a crianças, adolescentes e famílias LGBTI, mais da Aliança Nacional LGBTI. Eu fiquei muito honrada quando a Tamires me chamou para participar dessa coordenação. Essa coordenação, então, quem faz parte sou eu, a Tamires e a Thaís, que também é mãe de uma criança trans. E eu me sinto honrada de poder participar dessa coordenação nesse lugar de psicóloga. Então, acho que antes de eu começar a falar, efetivamente, eu preciso falar de que lugar eu falo, né? Porque muitas vezes, eu acho importante esse meu posicionamento, porque eu sou uma mulher branca, cis, hétero, que está numa mesa falando sobre crianças trans e o sistema educacional, mas eu sou uma profissional que atendo, acolho e tento fazer diferença na vida das pessoas, inclusive das pessoas LGBTI+, que eu vejo que são extremamente marginalizadas e excluídas nessa sociedade brasileira. Então, acho importante eu falar que o lugar que eu falo é da psicologia, né? Pautado no meu código de ética profissional, da psicologia, que fala que eu devo ocupar espaços para diminuir preconceitos e, de forma alguma, manter preconceitos, né? Então, o que eu me propus a falar hoje foi trazer um pouquinho de informação sobre as políticas públicas para as pessoas LGBTI, mas para que no final eu possa fazer uma crítica sobre a ausência de políticas públicas de crianças trans e como que isso traz consequências para a vivência dessas crianças no sistema educacional brasileiro. No censo de 2017, foi constatado que teve um aumento de 147% no período de matrícula integral dos colégios brasileiros, né, dessas crianças. E é interessante a gente pensar que o sistema integral brasileiro é totalmente diferente do sistema integral, por exemplo, estadunidense, né? Por quê? Porque lá as crianças ficam na escola das 8 às 3. No Brasil, essas escolas abrem a possibilidade das 7 até as 6 da tarde, se não até as 7 da tarde. Então, a gente precisa pensar quais são as políticas públicas existentes para ter uma crítica sobre a ausência de políticas públicas quando a gente fala de adolescentes LGBTI+, e de crianças trans. Porque a gente está com uma lacuna gigantesca que realmente traz sofrimento, prejuízos para a saúde física e mental dessas crianças, tá? Então, falando exclusivamente de políticas públicas, é importante a gente pensar que no Brasil, né, o que a gente tem de registro do movimento LGBTI é que ele se inicia em 1979 com um jornal chamado Lampião, no estado de São Paulo, salvo engano. E o jornal era produzido por um grupo de pessoas homossexuais que tinham por objetivo não só ultrapassar as demandas relacionadas do HIV e da AIDS, que estavam fervilhando naquele momento, mas discutir as políticas públicas e os direitos humanos a todas, a todos e a todos. Então a gente percebe que foi esse movimento social que começa a movimentar o poder legislativo, né, também o poder judiciário, o poder executivo, nas funções que são nesses poderes, né. E hoje a gente tem algumas políticas públicas que embasam a proteção e a garantia de direitos para as pessoas LGBTI+. A primeira delas é a nossa própria Constituição Federal, né? Em vários momentos da Constituição Federal, a gente vê que existem ali garantia de direitos, como, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, que é um artigo extremamente importante, né, que coloca, né, que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí eu acho que a gente já tem 2 pontos que dá para linkar com a fala da Tamires, né? O direito à vida, né? Que qualidade de vida, com que qualidade de vida, né? E o direito à segurança, que faz link total com o que a Tamires vem falando, porque quando a gente pensa nos sistemas educacionais brasileiros, como é que estão, então, o direito à vida e a segurança de crianças e adolescentes trans ou LGB, né? Também o artigo 5º coloca, né, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização.
Então, a gente percebe que o artigo 5º, ele é um grande artigo que tenta trazer a garantia não só dessa igualdade, mas desses direitos fundamentais, que muitas vezes, para a população LGBT e mais, são negados pelo próprio governo, né? Então, quando a gente tem um presidente que é homofóbico, a gente percebe que tem uma infração diante dessa garantia constitucional. No que concerne as ações trazidas pelo Estado ao longo desses anos direcionados para a população LGBTI, os autores Melo, Avelar e Maroja, que publicaram essa fala em 2012, trazem 4 ações que o Poder Executivo já realizou no Brasil, né? O Brasil Sem Homofobia, que foi criado em 2004, né? Um programa que visa o combate à violência e discriminação contra a LGBT, além de promover a cidadania homossexual. Em 2008, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, com o tema Direitos Humanos e Políticas Públicas, o caminho para garantir a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, que na verdade é um marco, né? Porque assim, essa conferência é feita pela comunidade, para a comunidade, que chega respostas desta comunidade. Então a gente tem a questão do protagonismo muito bem marcado. Além disso, existe o programa do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que foi feito em 2009, e a publicação do decreto que cria o Programa Nacional dos Direitos Humanos 3, que também foi feito em 2019. Esses programas são extremamente importantes porque, na verdade, eles tentam fomentar essas políticas públicas, né? Mas, além deles, o que a gente tem, né? O Ministério da Saúde também tem uma portaria de 1820, de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários de saúde, que garante que o nome social, né, deve ser garantido para as pessoas travestis, transexuais, nos registros do Sistema Público de Saúde, né, do SUS. E por mais que isso tenha sido feito em 2009, a gente ainda percebe uma infração constante, né? Semana passada, no interior do Paraná, existe uma ativista trans, a Renata Borges, que é maravilhosa, que, na verdade, estava fazendo uma denúncia de que uma mulher tinha ido até a unidade básica de saúde e que eles não tinham, não só garantido esse direito, como ainda tiraram sarro pela pessoa trans estar pedindo para que o nome social dela fosse garantido, sendo que a gente tem uma portaria de 2009, né? A gente está falando mais de 11 anos. Além disso, como política pública, a gente tem, né, a portaria 2803 do Ministério da Saúde, que regulamenta o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. A gente tem a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que traz, né, como marca o reconhecimento dos efeitos da discriminação e da exclusão nesse processo de saúde e doença da população LGBTI, e que os objetivos, então, são voltados para essa mudança do cenário dessa população, promovendo essa saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, tentando eliminar a discriminação e o preconceito, né? E a gente tem, na verdade, um decreto e uma resolução que são muito importantes, que é o decreto 8.727 de 2016, que dispõe sobre o uso de nome social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e funcional, e a resolução número 1, de 1º de janeiro de 2018, que define o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares. Então, veja, eu trago várias políticas públicas para vocês, mas essa é a primeira que a gente vê que traz uma garantia de direitos para crianças e adolescentes trans no sistema de ensino brasileiro. Porque, atualmente, uma pessoa trans com maior de 18 anos pode, no ato de matrícula ou em qualquer outro momento, solicitar a inclusão do nome social, e crianças e adolescentes trans podem fazer isso por meio dos seus pais, né, ou dos seus responsáveis legais. Fato é que, na prática, a gente percebe que várias famílias têm esse direito negado. Então, quando a Tamires comenta que ela está na frente do grupo, né, de mães,
É usual a gente perceber essas mães chegando e falando, né? Olha, na verdade eles me pediram um laudo médico, eles me pediram um laudo psicológico. Quanto nada disso, essa resolução, número 1 de 2018, solicita, né? Além disso, a gente tem algumas outras resoluções, portarias ou notas técnicas do próprio Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Psicologia, que são distintos, mas existentes, né? Porque enquanto o Conselho Federal de Medicina tenta regulamentar, né, as cirurgias do processo transexualizador, ainda com viés de patologização, por mais que isso seja uma discussão que muitas vezes o pessoal da medicina não vê, o Conselho Federal de Psicologia, ele tem uma visão totalmente diferente, né? Porque o Conselho Federal de Psicologia, inclusive, tem uma resolução de 2018 que fala o que seria um atendimento ético e responsável a pessoas travestis e transexuais, e tem um site, que é o despatologização.org.br, que pode trazer esse acesso para pessoas, psicólogas, psicólogos e psicólogas, que atendem pessoas travestis e transexuais. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto o movimento dos próprios conselhos regionais. Então, o conselho... Só um minutinho. Além disso, a gente tem a resolução número 1 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que já lá em 99 falava, né, sobre as orientações sexuais e como seria um atendimento que não discriminasse pessoas que têm uma orientação não heterossexual. E, além disso, a gente tem visto um movimento dos próprios conselhos regionais, né? Então, o Conselho Regional de São Paulo fez uma nota técnica do Dia da Bissexualidade para orientar psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná tem uma nota técnica que fala sobre o atendimento a pessoas trans, né? O Conselho Regional do Rio Grande do Sul também tem um. Então, a gente percebe esse movimento de despatologização. Entretanto, por mais que tenham todos esses documentos, né, na prática a gente percebe ainda uma infração muito grande de direitos, né? A cada 26 horas, uma pessoa LGBTI brasileira morre de forma violenta, de homicídio ou suicídio, o que faz com que o nosso país seja campeão de crimes contra as minorias sexuais, além da expectativa de vida, né, de pessoas trans ser de 35 anos, mas eu acho que ainda falta muito desse movimento educacional brasileiro, sabe? Eu digo desde o Ministério da Educação até a formação mesmo, né, de pedagogos, de professoras e professores, no que tange a transgeneridade. A gente vê ainda que tem muitas pessoas que não sabem a diferença entre gênero e sexualidade. A gente vê ainda muito preconceito dentro desse ambiente escolar e educacional, né? A gente tem um problema seríssimo quando a gente fala de crianças e adolescentes trans, que é a questão do uso do banheiro. Então, enquanto coordenação, a gente percebe que isso traz uma angústia muito grande para esses pais e mães e que isso compromete todo o assoalho pélvico, todo o sistema, na verdade, urológico e de nefrologia dessas crianças, que muitas vezes ficam segurando porque não sabem que banheiro utilizar, porque a escola não possibilita nada de diferente para eles, né? A gente ainda tem a situação, tô treinando, Vinícius, a gente ainda tem a situação, né, da questão, assim, o nome social, igual eu falei, ele é garantido pelo Ministério da Educação, mas ao mesmo tempo, na prática, as famílias relatam algo totalmente diferente. Existe esse preconceito, por mais que a gente tenha aí a aprovação, né, do crime contra a homofobia, transfobia, é fato. Então, esses dias até, isso é público, o Gustavo, pai de uma menina trans, da Maria Joaquina, fez um post no Instagram dele falando de uma filha, da outra filha dele, não me recordo o tema agora, que na verdade uma amiguinha, os filhos começaram a ser questionados o que era um gay, o que era viado, e a escola não soube como lidar com essa situação. Aí a professora pediu para a filha dele não falar que ela tem 2 pais gays. Então, não existe uma formação continuada para esses professores saberem como lidar com essa situação. Ou seja, a gente tem uma lacuna muito grande, e eu vejo que isso tudo acaba fomentando o porquê, né, dessa expulsão, muitas vezes, não só dessas crianças, que hoje giram em torno de 13 anos de idade, de casa, mas também da escola, né? A escola, é errado a gente falar que há uma evasão escolar. Há uma expulsão escolar, porque não existem essas políticas públicas que garantam, né, a permanência sadia dessas crianças
LGBTI+, dentro do ambiente escolar. Era isso. Eu até gosto de brincar com o termo assim, essas crianças elas são evadidas, né, Fernanda? Porque elas não evadem, né? O processo de expulsão delas é muito claro, né? E a escola não está preparada. E aí vem o nosso desafio, né? Enquanto eu acredito que o Vinícius vai ser psicólogo escolar também, assim como eu. Então, o nosso desafio dentro da escola hoje, aí eu falo assim, é um trabalho de formiguinha. Dentro dos psicólogos escolares hoje, assim, se chega uma demanda em qualquer escola do DF hoje, chegou um aluno trans, não sei o que fazer. Nós, profissionais, até a fala da Tamires, né? Quando a Tamires falou aquilo, dói, porque nem nós profissionais, a gente não tem formação acadêmica, e aí seu mestrado fala sobre isso, né? A gente não tem, não é só no Paraná, em Minas também não tem, Brasília também não tem, a gente não tem formação específica para isso, não se fala isso na nossa faculdade, e aí chega na hora da atuação também, né? A gente se depara com isso. Obrigado, Fernanda, sempre, né, uma aula, assim. E eu queria depois isso escrito, queria todos esses números, todas essas leis, porque a gente não consegue memorizar. Eu vou deixar, na verdade, eu posso ir escrevendo algumas delas enquanto a próxima apresentação aqui no chat, acho que fica mais fácil para vocês também. Obrigado. Ernesto, já é um companheiro já de um certo tempo, Ernesto é psicólogo clínico, integrante da Comissão LGBT do Conselho de Psicologia, mestre em Desenvolvimento Humano e Anarcodissidentes. E, né, Ernesto, por favor, sua contribuição. Boa tarde. Bom demais ouvir a Tamires de novo. O Fernando eu nunca tinha ouvido. Bom te conhecer, bom te ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Também falo como psicólogo aqui, como alguém que já trabalhou na psicologia escolar eu trabalhei durante 7 anos como psicólogo escolar, agora estou como psicólogo clínico. E é duro ouvir tudo isso, assim, né? Quando a Tamires fala, onde estão as crianças trans, né? O juiz promotor disse que não estava lá. E aí eu me lembrei de um caso de uns 4 anos atrás, acho que, se eu não me engano, no Paraná, um pai que matou uma criança, bateu muito no filho porque ele estava, sei lá, flertando com os estereótipos de feminilidade, né? Ele queria usar o batom da mãe, enfim, né? Era uma criança que na reportagem era como se fosse uma criança homoafetiva, uma criança homossexual. E a gente não sabe, né? Não foi uma criança de 5 anos que foi assassinada desse jeito. Talvez fosse uma criança trans. Então, eu não acho que eu erro quando eu digo que as crianças trans, elas estão medicadas, elas estão mortas, elas estão violentadas, assim, caladas. Sou psicólogo clínico, também sou um homem trans, então acho que o lugar de pessoa trans traz um outro repertório para trabalhar na clínica. Trabalho com adultos, muitos adultos trans me procuram, mas muitas famílias têm me procurado, e de fato as famílias vêm com uma demanda muito grande de eu não sei o que fazer. Eu preciso preservar minha criança, às vezes da própria família, do avô, da avó, e da escola, então tem que lidar com esse desamparo social e com as questões da expectativa de que tinha para aquele filho, né? Já é uma elaboração complexa. Além dessa elaboração complexa, você tem que lidar com a violência externa. Então eu tenho atendido algumas famílias de crianças trans, tenho atendido algumas crianças trans, crianças e adolescentes. É gostoso ouvir a Fernanda falando, assim, fica bonito, mas é duro porque não tem lei, não tem portaria, não tem documento que faça garantia do direito, né? E é isso, assim, tem um monte de coisa. A gente tem um percurso legal que é recente, né? Se a gente for parar para analisar em termos de dados, é muito recente. E que eu acho que ele foi sendo galgado a partir dessa disputa de narrativas que existe, né? Das normativas hetero-cis e da diversidade. Então essa disputa de narrativas, ela tá entrelaçada com esses direitos que a Fernanda trouxe. Eu acho importante a gente falar um pouco disso, né? Porque tem todo esse alarde da escola sem partido, porque existe um movimento de ideologia de gênero, e são construções narrativas muito complexas. E quem não conhece o debate
sobre pessoas dissidentes de gênero, de sexualidade, dá uma sensação de que nossas crianças estão em risco. Né? Então, as nossas crianças estão em risco porque... E é perigoso esse discurso, porque quando a gente fala que as crianças estão em risco, é de que crianças a gente está falando? Né? Quando se falam nisso, estão falando de crianças da norma, né? Da cisnorma, da heteronorma. E aí é importante a gente lembrar que essa disputa ela existe e ela está latente, assim, anteontem. Mas foi anteontem, saiu uma portaria que ela é muito emblemática, tem que ler, assim, são 3 linhazinhas. Secretário Nacional, no Diário Oficial isso, o Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, no uso das suas atribuições, que conferem, resolve que fica vetado nos projetos financiados pela Lei 8.313, que é a Lei de Apoio e Fomento Nacional à Cultura, o uso e a utilização direta ou indireta, além da apologia do que se convencionou chamar linguagem neutra. Então é muito grave. Então à medida que a gente também vai andando na garantia de direitos, tem um projeto tem um projeto de lei na tentativa de instituir isso também na educação, de não poder usar a linguagem neutra na educação. Saiu essa aqui, eu fiquei surpreso quando eu vi. Eu não tinha visto esse movimento antes da cultura. Então, é uma disputa que a gente precisa ficar atento o tempo inteiro, que à medida que a gente anda um passo na aquisição de direito legislacional, enfim, e de toda essa desconstrução da patologia dos corpos transgêneros ou dissidentes de sexo-gênero, tem uma contrapartida, né? Tem uma força contrária que vai vir, não, né? A gente precisa frear, barrar esse movimento, que é um movimento de diversidade, né? De assumir a existência dessas pessoas, de assumir que existem pessoas trans, que sim existem crianças trans. Eu gosto de me colocar um pouco nesse lugar. Eu transicionei muito tarde na vida. Eu tô com 43 anos hoje. E é muito louco como eu tive que trabalhar isso. As minhas lembranças quando criança são lembranças de menino. Assim, à medida que eu fui crescendo e sofrendo uma série de violência ideológica de gênero, né? Não, você é uma menina, você é isso, você é aquilo. Eu fui mudando o registro das lembranças, mas as lembranças de infância são as lembranças de um menino. Então sim, né, eu era uma criança trans há 40 anos atrás. Estava ali, né, existindo, sofrendo uma série de violências, mas estava ali. Então acho importante a gente pensar que a gente precisa fazer muitos movimentos como esse que está sendo feito aqui, né, nesse colóquio, em outros espaços, no nosso cotidiano, grupos de estudo. É urgente. É grave quando o Vinícius diz, nossa, quando chega na escola e tem uma criança trans, eu não sei o que fazer. Eu recebo isso também. Tipo, nossa, a minha escola tem uma criança trans, a gente não sabe o que fazer. Eu geralmente me ponho à disposição para consultoria, para conversar, para fazer qualquer coisa. Mas tem uma desorganização de um fundo que eu ainda não consigo tatear, assim, sabe? Assim, nós aqui, psicólogos, acho que a gente pode tentar entender junto. Porque mesmo a escola sendo muito disponível, falou assim, não, a gente quer acolher bem essa criança, ela se fecha quase que inconscientemente para que a gente acesse, para que a gente fale, olha, tem esse caminho, olha, a gente tem que pensar sobre os banheiros, sim. Então, é um sistema organizado, o sistema social que a gente tem, né? Ele é tão profundamente cisnormativo, e quando a gente começa a questionar, é como se a gente mexesse numa base muito profunda e desorganizasse muito. Então tem sido mais fácil ver o movimento da medicina, isso eu acho muito sintomático, a medicina se reorganizando, assim, ginecologistas que não falam mais sobre saúde da mulher, não é sobre saúde da mulher, é saúde de pessoas com vulva, de conseguir ver esse movimento na ginecologia e não conseguir ver, por exemplo, na educação. O tão forte que a educação é, né? Esse lugar de modelar corpos para o capitalismo, de modelar corpos para uma sociedade normativa,
que a escola ocupa é muito complexo e a gente precisa pensar sobre isso, né? Acho que não tem muita saída, a não ser isso, né? Esse trabalho de formiguinha que é exaustivo, porque a gente faz, e a gente recebe situações como essa. De uma pessoa que teve chacota, de um profissional que pediu laudo de criança. Não, é muito angustiante, assim, enquanto pessoa trans, pra gente, né, eu acho que pra mim, eu sofro uma angústia um pouco dupla, que é uma angústia no meu corpo e na minha prática, assim. Tipo, mas até agora a gente vai ter que lidar com isso, né, de receber notícias de crianças que são sujeitadas a situações como: me prova então que você é homem, ou me prova então que você é mulher para você usar o banheiro. E é muito doloroso, e quando a gente recebe uma portaria dessa dizendo não usem o pronome neutro, tá falando apaguem essas existências, né? No caso especificamente de pessoas não binárias, que são pessoas trans. Apaguem essas existências. Então é um projeto de necropolítica. Quando a Fernanda fala de suicídio, né, que a gente também gosta de usar suicidadas, né, são pessoas que foram suicidadas, que se matam, a Tamires trouxe isso também, é um projeto de necropolítica, porque também, se uma pessoa trans se mata, o que geralmente, né, a gente atrela ao suicídio? É esse lugar do sujeito, o lugar individual de adoecimento do sujeito. Ele foi fraco, né, se matou porque foi fraco. Então essa que também é uma narrativa de meritocracia, de autossuficiência individual, neoliberal, tá tudo muito misturado, assim. Então, parece que é uma trama tão complexa que parece que quando a gente mexe em um ponto, tudo treme, assim, né? Não é à toa que a educação tem sido tão bombardeada por pensamentos conservadores, no sentido de, aqui não vai entrar a linguagem neutra. Valeu, Vinícius. Aqui a gente não vai falar sobre gênero. Isso, quando a gente se põe desse jeito, a gente anula essas existências de pessoas trans diversas, e a gente está contribuindo para o genocídio e para a necropolítica. É isso. Obrigado, Ernesto. É forte quando você fala que você sente por dois lados, né? Você sente na pele, você sente enquanto profissão, porque realmente o desafio, ele além de ser diário, ele é dolorido bastante, né? Suficiente assim para a gente. Meu convite agora a falar um pouquinho, a Anélia. A Anélia é ex-estudante da rede pública. Tive o prazer de conhecer recentemente também. Trocamos muita figurinha antes desse encontro aqui, né, Anélia? E eu queria te passar a palavra, sinta-se à vontade. Esse espaço ele foi pensado por você, que saiu da nossa rede, mas que para outros estudantes ou outras estudantes também a gente consiga estar sempre trazendo esse debate mais à tona. Boa tarde. Vocês me ouvem? Tá, então meu nome é Anélia, muito obrigada pelo convite, gente. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, de poder participar de uma mesa com pessoas que trabalham nessa área, que foi importante e formadora para mim durante tantos anos, que é a escola. E aí essa área que também foi tão formante para mim, a psicologia, durante a escola, mas de certas formas que não me apetecem muito hoje em dia. Enfim, eu sou estudante da rede pública, tenho 20 anos, eu sou aqui do Paranoá, de uma região administrativa de Brasília. Eu estudei numa escola pública que fica perto da minha casa durante boa parte da minha vida. Escolas bem próximas, assim, comunidades bem apertadas, comunidades que se conhecem. Bom, como isso aqui é um relato de experiência, só queria fazer essa cronologia primeiro, tá? De falar um pouco sobre, e como essa travesti era no ensino fundamental. Meu ensino fundamental era assim, gente, várias informações flutuando pelo meu corpo. O que eu me lembro era um cabelo grande que eu tinha, um gosto assim especial por música emo, uma coisa de uns 100 minutos no banheiro, coisas que vêm pra cabeça. Esse é o ensino fundamental. E essas informações todas elas desembocaram num ensino médio, numa adolescência problemática, tortuosa, difícil para mim, para as pessoas à minha volta, porque assim que eu entro nela, a família que é fundamentalista, meu núcleo familiar, que é evangélico, que tem todas essas características de reforço, né? Enfim, dos signos que configuram as coisas certas e as coisas erradas, e querendo ser certa, rasparam meu cabelinho, eu tava toda butt naquela época que eu entrei no ensino médio, e aí veio a depressão e a indisciplina.
a depressão e a disciplina foram grandes denominadores do meu ensino médio desde o início. O meu primeiro ano foi calmo, até foi uma depressão calma. Já no segundo ano foi uma coisa forte, foi uma coisa que me atingiu, porque foi quando eu sentia que tinha uma vida social mais estabelecida e podia começar a pensar em mim mesma fora daqueles ciclos, fora daquelas corporalidades fundamentalistas. Nessa época, quando entrei no segundo ano, estava passando por algumas crises e problemas com as aulas e com as matérias, não conseguia fazer nada. Sentia disforia, que não era aquela coisa de ter corpo errado, era de ter corpo ameaçado, sabe? De ter corpo ameaçado em trotes, ameaçado em piadas, em risadas, ameaçado em passividade a partir de posições de poder da escola. Sei lá, deve ter ali no histórico das gravações que aquelas câmeras de sala de aula fazem na minha escola, pelo menos 5, 7 ocasiões em que eu fui assediado por homens cis. E, bom, estão lá, né? Estão no registro imaterial da rede de ensino. E nessa época começou, então, a surgir essa questão da travestilidade. Mas não era nomeada ainda, não era uma palavra que eu conhecia. Travesti não era uma palavra que eu conhecia. Eu não aprendi a travesti. Na escola eu não aprendi a travesti. Eu aprendi a falar, eu aprendi a falar várias palavras, mas eu não aprendi essa, necessariamente. E a sensação de quando ela começou a se apoderar de mim foi a de fogo, foi a de algo estar tacando fogo em si mesmo, sabe? Foi uma loucura. A gata não estava em paz, a gata não estava querendo ficar perto de ninguém, não estava querendo seguir nenhuma regra familiar, a gata estava querendo ficar bem louca. E essa gata foi recebida, assim, por um banho frio da psicologia escolar, que foi uma época em que eu comecei a adentrar o escritório da psicóloga escolar. Eita. Desculpa, gente, meu aparelho tá descarregando. Eu vou só colocar pra carregar. Mas enfim, vou continuar falando enquanto. Quando eu comecei a acessar o escritório dessa gata, esqueci o nome dela, acho que também não seria muito bom revelar, ela avaliava os sintomas de TDAH, por causa do meu déficit, a minha atenção, que não parava durante as aulas, de depressão, porque nessa época eu escrevia, fazia coisas assim, bem sinalizadoras desse tipo de patologia, desse tipo de coisa, e homossexualismo, com um belo dimismo no final, assim. Uma coisa de, você está questionando então a sua identidade, gênero, assim, ela misturava as palavras, e eu falava que não sei, talvez eu esteja. Fiquei com uns bof nesse final de semana, fui numa festinha, fiquei com um homem mais velho, ninguém realmente falou comigo sobre sexualidade nunca, então estou praticando esta, que eu sei, que está vindo até mim. E aí ela começa a me apresentar, então, as teorias dela, ela começa a me apresentar a psicologia, e foi assim que eu conheci essa bela de uma área que, assim, faz pesquisa em cima de patologias sexuais, né? Pessoas que se interessam por pessoas do mesmo sexo, essas coisas. E aí ela começou a me contar histórias quando eu ia falar com ela sobre, por exemplo, querer deixar meu cabelo crescer, querer começar a usar umas coisas mais femininas, sobre pessoas que eram héteros, assim, essencialmente, dentro do coração delas, elas eram héteros, e que ao longo da vida performaram a homossexualidade por aceitação social. Foram essas informações que foram aparecendo. E aí o fogo da travesti ficou só em mim, e foi cada vez mais contido, cada vez mais contido. Eu queria que tivesse queimado tudo, não queimou nada, só queimou eu mesmo. E aí quando o Ernesto vem e fala sobre as palavras e sobre a escola como esse lugar invariável, assim, pelo menos que tenta não variar, que tenta não mudar, que é tão difícil de mudar, eu pensei muito sobre esse lugar da escola, de ensinar palavras, de falar, de construir diálogos, de construir aprendizado, conexões entre palavras, sabe? Língua portuguesa. E esse lugar da pessoa que não tem nome, da pessoa que não sabe o próprio nome. Esse lugar da pessoa que está dentro da escola sem saber a palavra para si mesma, sem saber o que é uma travesti, sem saber como, enfim, se dar no espaço. E aí eu fiquei... Esses tempos eu tenho... Desculpa, é tão experiência que eu vou falar as coisas até que eu tô ouvindo. Esses tempos eu tenho ouvido uma música da Linda Quebrada com a Aventura Profana, que se chama Eu Matei o Júnior. E aí nessa música ela fala pra você se trair.
se traia, é um dos versos. E aí eu fico pensando muito sobre travestis e pessoas da sexo, gênero e dissidência como traidoras mesmo do que lhes foi dado. Traidoras do que lhes foi dado, da posição que assumiram, enfim, enquanto um corpo que existiu durante certo tempo. E aí eu até escrevi aqui. E como que a escola recebe as traidoras sem nome? Porque recebe as traidoras até. Tem, assim, as portarias de 2009, que a Fernanda falou que eu achei muito interessante, nome social e tudo mais, mas e as social? E as traidoras que não têm palavra para si mesmas, que não conheceram? Onde que elas vão aprender essas palavras? Quais travestis vão ensinar isso para elas? A Tamires, no começo da apresentação, falou um pouco do susto e do medo. E aí eu acho que isso me atravessa muito, porque enquanto filha de uma mãe que é filha de pessoa travesti, eu sinto muito essa experiência do medo da minha mãe. E eu sinto muita experiência do medo também. Eu acho que a minha mãe, ela transicionou comigo, mas ela transicionou no susto. Eu transicionei assustada pelas pessoas. Ela transicionou no susto. Ela recebeu o susto. Ela recebe o susto até hoje. E, assim, eu enfrentava a vulnerabilidade dela e a minha com raiva e com medo ao mesmo tempo. Eu não conhecia uma travesti sem medo. E a escola parece para mim agora, enquanto eu faço letras, aliás, eu faço letras, a escola parece para mim agora esse lugar, a educação, esse lugar de apresentar, né, corpos, assim, sem medo, corpos que participam de um processo institucional de formação da ciência brasileira, formação da pedagogia brasileira, formação, enfim, dos nomes que vão compor a sociedade brasileira no futuro, dos corpos que vão compor a sociedade brasileira no futuro. E aí, como que a gente chega nesses corpos e nesses nomes se a gente vive com medo, né? A gente que é filha, a gente que é mãe, a gente que, enfim, pesquisa, a gente que, enfim, estuda, a gente que faz psicologia sem bolsa nenhuma, que faz faculdade sem bolsa nenhuma. Como que se apoiam as travestis no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, sabe? Quais são as ações afirmativas que afirmam essas coisas? Eu sinto que eu trouxe várias frases, momentos soltos. Eu acho que essa foi a minha experiência. Eu não tenho memórias muito bem compostas dessa época. Elas são todas muito bem fragmentadas. Assim, eu acho que elas foram fragmentadas por uma explosão que me presentearam, me deram de aniversário. E é isso. Eu acho que as crianças que não têm nome precisam aprender palavras. Eu acho que são secretas precisam aprender a ser pop que são secretas, que as sapatonas com pau precisam aprender que existem sapatonas com pau. E é isso, aprender travestis sem medo, garantir a vida dessas travestis sem medo, garantir a bolsa dessas travestis sem medo, garantir, enfim, a empregabilidade dessas travestis sem medo, garantir a vaga, quero vagas no Ministério Público de Educação para travestis sem medo. Para as travestis verem crianças, as crianças verem as travestis e elas se reconhecerem entre si, formarem ali um elo que vai tacar fogo, não só em si mesmo, mas no mundo todo. É isso. Desculpa, gente, pelo som. Bora numa quebradinha, vai ter uma musiquinha. E alguém falou sobre a evasão escolar. Eu só queria dar esse dado de que eu evadi 2 vezes. Uma vez eu estava no ensino regular, no 2º ano, quando me atingiu ali as coisas da depressão e da disciplina, mas também eu tive que começar a trabalhar. E a outra foi quando eu comecei um EJA, e aí, saindo de casa de noite, eu fui espancada na rua por um vizinho. E aí eu não consegui ir para a escola mais, porque eu ficava pensando, nossa, isso vai acontecer múltiplas vezes se eu continuar saindo à noite. E aí, desde então, também, sair de casa virou um problema. E aí eu fico pensando como que a escola é outro. As pessoas invadem da escola por várias outras razões que não só institucionais, que não só entrariam em legislação sobre. E é isso, muito obrigado por me ouvir. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Ernesto, por ter me chamado, Vinícius, por ter organizado a mesa, muito obrigado, Vinícius, por fazer a moderação, Fernanda, por ter trago vários dados interessantes, deixa essa nossa parece babado. Muito obrigado, Gabriel, por estar participando e também. Anélia, eu acho que assim, a gente que agradece, né? Porque te ouvir traz, eu acho que arremata
né? Arremata com um pouco que a Tamires trouxe, que é uma realidade prática, arremata com os dados que a Fernanda trouxe, arremata também com a visão que o Ernesto traz profissional, prática e de vida também. Eu acho que só reforça que nossa discussão aqui, essa mesa aqui, ela é para muito mais do que isso, né? Para que outros psicólogos escolares não agridam outras Anélias por aí, né? Se um dia eu vou conseguir isso na Secretaria de Educação, gente, eu não sei. São mais de 600 escolas. Até hoje, eu acho que eu passei por umas 20 fazendo formação de profissionais. Direção, professores, diferenciando gênero de sexualidade, porque eles não sabem, né, acolhendo estudantes trans que chegam na escola, seja ele dos anos iniciais, que é onde eu estou tendo mais demanda, mas a gente vai tentando, Anélia. E claro, assim, não em nome da psicologia, porque eu não falo em nome da psicologia, mas desculpa mesmo, né, justamente por essa falta de preparo, nossa, e aí novamente eu trago a tese do mestrado da Fernanda, não somos preparados para trabalhar com gênero e sexualidade. Não temos essa formação dentro da faculdade de psicologia. Vinícius, fale, meu xará. Olá, então, reiterando aí o que o Vinícius está trazendo, Anélia, muito, muito obrigado pela tua fala. É uma fala, assim, muito importante. Eu sou uma pessoa muito sensível, então eu tô com o meu olho cheio d'água, assim, realmente, sabe? Porque afeta, né? Afeta. E eu acho que a gente precisa considerar muito a história da psicologia enquanto ciência e profissão no Brasil. Cara, a psicologia, ela é suja de sangue até há pouquíssimo tempo atrás. Sabe? Tipo, a gente fala de uma psicologia, essa psicologia que a gente defende aqui, ela é muito nova, sabe? É uma postura muito nova. A psicologia, enquanto ciência, ela endossou muitas catástrofes mundiais, sabe? Aqui no Brasil, ela endossa muito a ditadura militar, na América, ela endossa muito as guerras mundiais, então a gente vem desse local que não é legal. Mas é conhecendo esse local que não é legal que a gente se embasa e fala, isso aqui eu não quero que se repita, então vamos propor uma coisa diferente. Né? Eu também não tive vivências boas na minha escola, de fato eu entro para psicologia escolar. Né? Hoje eu sou acadêmico de psicologia e sou pesquisador em psicologia escolar por conta dessa minha revolta do ambiente escolar em que eu vivi, sabe? Então, eu sou um homem cis gay e foi horrível, minha vivência foi horrível, eu tive péssimos momentos de tudo que vocês puderem imaginar, sabe? E eu entro para a psicologia escolar no intuito de tentar aí reverter muito essa instituição, sabe? Então, assim, realmente, como o Vinícius falou, nos desculpe, sabe, por essa vivência que tu teve, que foi uma vivência muito infeliz com essa profissional de psicologia. E assim, eu acho que esses momentos aqui, eles são muito importantes para a gente repensar, né, a nossa postura, repensar o nosso fazer, repensar a forma como a gente está defendendo uma ciência que é política, uma ciência que é social, uma ciência que influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas como um todo. E eu acho que essa questão da patologização do contexto escolar, ela acontece tanto porque, vou ver aí se vocês concordam ou não, mas quando chega uma pessoa que é diferente do que é o padrão, né, uma pessoa gay, uma pessoa trans, uma pessoa negra, ela é vista naquela característica. Então, uma pessoa negra chegou, o que a gente tem que fazer? Meu Deus, como que a gente trata? O que a gente faz? Será que tem que lançar mão? O fundamento dela ser uma pessoa é esquecido completamente, sabe? Ela não é vista como uma pessoa da mesma forma como as outras, ela é vista como uma pessoa diferente. E esse olhar diferente, ele é atravessado, a gente sabe, a gente sente, a gente vê as pessoas cochichando, a gente vê as pessoas olhando de canto de olho, sabe? E muitas das vezes isso não é intencional, sabe? Pode ser que não seja intencional. Pode ser que seja uma profissional que está pensando, tipo, o que será que essa pessoa está vivenciando aqui? Como será que ela está assistindo isso? Mas é porque ela olha o diferente. Ela não olha uma pessoa como uma outra pessoa,
sabe? E aí são nuances aí que a gente vem de uma construção, a gente vem, já foi muito pior, estamos melhorando, mas ainda tem muito que melhorar. Principalmente considerando questões de políticas públicas, que vez ou outra a gente é ameaçado aí de ter grandes retrocessos, né? E não é um retrocesso que vem numa bandeira assim piscando, setinha, isso é retrocesso. Não, são coisas que a gente tem que estar empoderado de conhecer questões relacionadas à política para a gente identificar, opa, isso aqui pode ser interpretado de uma forma que vai ameaçar a condição humana de pessoas que fogem a um padrão elitista heteronormativo, né? Então, vamos juntos, né? Eu acho que é uma construção coletiva e que momentos de impacto como esse, porque Anélio, o teu discurso foi muito impactante, né? Mas é um discurso que faz a gente tomar consciência, né? Faz a gente dar um alerta, assim, se perceber no mundo, que eu acho que é uma coisa muito importante. De coração, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Até ouvi recentemente que a nossa formação ela é em psicocislogia, né? A gente não forma em psicologia, a gente faz faculdade de psicocislogia. Gente, exatamente 3 horas. Fernanda, Ernesto, Gabriel, Anélia, ou até mesmo Vinícius, vocês queriam fazer alguma consideração final, alguma palavrinha de encerramento, ou poderia ir para os agradecimentos finais? Acho que só agradecer mesmo, agradecer o convite, a iniciativa da mesa, acho muito louvável, e me lembro que a gente ficou no privado conversando aqui, o grupo, sobre o risco de divulgar essa mesa. Eu acho isso tão sintomático, assim, olha, a gente precisa, não divulguem para todo mundo, porque olha que delicado, que sensível, mas agradecer a coragem do Vinícius em especial, a participação de todo mundo, Fernanda, Anélia, a gente se ama profundamente. Ela é muito querida, assim, é uma pessoa incrível, e vocês que eu tô conhecendo agora, Vinícius, Gabriel apareceu aí. Ernesto, é bem isso mesmo, assim, quando a gente foi falar da divulgação da mesa, falaram, né, o pessoal da própria organização falou, olha, não divulgam, né, o nosso tema, a Fernanda chegou a dar uma olhadinha, não sei se vocês chegaram a olhar, é o único tema que fala sobre pessoas trans no colóquio, né, questão de sexualidade tem uma outra mesa só que fala dentro dos coletivos estudantis, né, o restante do colóquio todo, né, ele traz toda a amplitude da psicologia escolar, mas que fala sobre gênero e sexualidade, eram 2 mesas só. Então, acho que mostra também, né, tem uma informação aí, alguma coisa que quer dizer. Não existe dentro das escolas, né? Novamente, o que a Tamires trouxe, não estão sendo visualizados, né? Fernanda, Gabriel, ficaram tão caladinhos. Mas tenho a agradecer, e, na verdade, acho que é continuar nessa luta por fazer tudo isso que está no papel se transformar na prática, né? Quando eu escuto o Ernesto e a Anélia dizendo, assim, ok, isso está lá, e eu acho uma vitória já estar lá, mas agora a gente tem que garantir a prática, né, disso que foi conquistado por meio de lei. Então, eu fico, igual o Vinícius falou, que ele se emociona, é sempre muito emocionante escutar essas vivências, porque não deveria ser assim, né? Verdade. Gente, queria agradecer muito pela mesa e, né, falar que é como todos vocês falaram no final, né? A gente tem essas leis, a gente tem essas migalhas que nos dão, mas aí cadê o resto, né? Eu sou psicólogo, formado aqui no Piauí, e durante a minha formação a gente não teve nada, a gente nunca viu gênero e sexualidade na universidade. A gente viu uma aula que uma professora deu por iniciativa dela. Na minha turma, a gente tinha 40 pessoas, a única pessoa que estava pesquisando gênero e sexualidade era eu. Então, eu não me via naquelas discussões, e eu também não via as outras pessoas da Cicla. Então, ver mesas como essa sendo trabalhadas, traz essa descentralização da psicologia, né, que acaba fomentando muito dessas subhumanidades que são impostas para a gente na sociedade, né? E como a Tamires falou, para a gente pensar sobre um futuro saudável, né, para pessoas LGBTs, a gente também precisa pensar lá desde o início,
E eu acredito que na psicologia da mesma forma, para a gente pensar sobre uma psicologia que enxergue as pessoas, né, que valorize as humanidades, a gente precisa começar lá desde a nossa formação, lá desde o primeiro período. Infelizmente ainda não é pensado nas instituições, né? Então ter essa mesa aqui foi muito importante, por isso quando eu vi, eu corri para participar. E, enfim, só queria agradecer pelas falas, e é isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todo mundo, Vinícius, pelo apoio, né? Nosso monitor, a Nélia por ter aceitado o convite, Fernanda, Ernesto, Tamires, que teve que sair um pouquinho mais cedo, que está na correria também. Eu vou encerrar a nossa gravação. Muito obrigado mesmo. Eu não tenho palavras, né? O pessoal lá no grupo era o que eu só falava. Gente, obrigado. Obrigado. Sozinho eu não teria conseguido jamais chegar a isso aqui do que eu tinha pensado, né? Então vocês contribuíram muito para esse momento, tá bom? Até a próxima. Espero que não demore muito. Tchau, tchau, pessoal.